Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 3 de fevereiro, nosso sabadão. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, antes de começar as análises, cara, eu quero trazer uma observação, um feedback positivo que eu recebi, cara. Sempre que você tiver feedback, deixa aqui nos comentários, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e tudo mais, mas deixa aqui nos comentários algum feedback positivo pra gente melhorar cada vez mais, pra ficar mais didático o vídeo, tá? Um feedback positivo que eu recebi é o zoom. Tá? Eu dei zoom, dá pra enxergar muito melhor pra vocês aí agora. Agora vocês veem tudo que eu tô enxergando aqui. Vocês veem, pô. Antes tava aquela letrinha pequenininha, tava assim, ó, porra. Porra, agora dá pra enxergar bem aí, tá? Seguinte, vamos começar as análises aqui, que é o que importa. Genk contra o União Saint-Gilloise. Cara, Genk favorito, em aspas, tá? Odd tá parelha, concordo, tá? Enfrenta o Genk, que é um adversário enjoado. Mas por que essa odd subiu um pouco? Primeira coisa, por que subiu? O confronto direto das duas equipes, olha só, deu Genk, deu empate. Royal União Saint-Gilloise. Royal União Saint-Gilloise, deu Genk. Então, são 2 vitórias do Genk, um empate e 2 vitórias do Saint-Gilloise, tá? Então, é um confronto parelho. Só que a fase do Genk não é boa. Dos últimos 5 jogos, não venceu em 4. Então, bota um favoritismo para o União Saint-Gilloise, que dos últimos 5 jogos venceu em 4, empatou 1. Não perdeu nos 5, tá? União Saint-Gilloise, que é o líder da competição, tá? Com 55 pontos, 10 pontos à frente do vice-líder Anderlecht, que tropeçou na quinta-feira, beleza? Então, causou esses 10 pontos de vantagem para o União Saint-Gilloise. Só que tem um detalhe importante aqui para a gente colocar o dinheiro no mercado ou não. O Union, cara, ele já está classificado para a segunda fase da competição belga, tá? Para quem não sabe, algumas ligas europeias se dividem em 2 fases. A fase classificatória e a fase final, que é a disputa do título, disputa em vagas em competições europeias e tudo mais. E o que acontece nessa fase final? O primeiro até o sexto colocado, eles dividem pela metade o número de pontos. Então, na próxima fase, o União Saint-Gilloise, que está com 55, vai estar com 27. E o seu adversário, que hoje está a 10 pontos atrás do líder, né, que é o do União Saint-Gilloise, fica apenas 5, porque divide pela metade, 45 dividido por 2 vai dar 22, 23 pontos. Então, o União Saint-Gilloise vai estar com 27 e o Anderlecht vai estar com 23. Então, a diferença fica para 4, 5 pontos, mais ou menos. Tem que dividir certinho, beleza? Então, cara, quanto mais se pontuar nessa fase, melhor para a próxima fase. Pode jogar mais tranquilo. Então, União Saint-Gilloise é importante pontuar fora de casa também. É um jogo importante. Só que é muito mais importante para o Genk, tá? Que joga em casa e precisa vencer, porque está aqui na tábua da beirada. Então, corre risco de não ir para a próxima fase, o que é importante demais, porque é direito de imagem, é patrocínio, é classificação em competições europeias, etc e tal, beleza? Então, se temos um time que pode jogar pelo empate e temos um adversário que quer vencer ou vencer, cara, às vezes não vale a pena muito a gente trabalhar esse jogo, mas talvez colocar um empate anulo no União Saint-Gilloise pode ser interessante, tá bom? Jogo também que eu espero gols, tá? O União Saint-Gilloise fez 51 gols em 23 jogos, é uma média de fazer quase 2 gols por jogo e de tomar 1. Então, nós temos quase 3 gols por jogo de média, tá? E o Genk fez 44 e tomou 24, também é uma média de fazer e tomar 2 gols por partida, tá ok? O segundo jogo que nós vamos analisar é o Everton contra o Tottenham, cara. Seguinte, um jogo interessante pra gente trabalhar a vitória do Tottenham com um empate anulando, vai estar numa odd 1,60, 1,70, cara. Relação de green interessante, cara. Eu que sou muito lucrativo no empate anula, tá? O Tottenham, que tá na parte de cima da tabela, é o quarto colocado, de 22 jogos venceu 13, tá? E o Everton, que tá na parte de baixo da tabela, 18º colocado, mas também perdeu 10 pontos. Se não tivesse perdido esses 10 pontos pela confederação lá da Premier League, cara, estaria com 28 pontos, estaria aqui na 12ª colocação, tá? Mas tá na parte de baixo da tabela e não vem numa fase legal. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum, em contrapartida o Tottenham dos últimos 5 jogos não perdeu em 4. Então o empate anulando pode ser interessante, tá? Apesar dos desfalques do Tottenham, cara, eu vejo valor nesse empate anula. Também espero pelo menos 2 gols nessa partida aqui. Brighton contra o Crystal Palace, o Brighton que tomou uma goleada do Luton Town, eu comentei no vídeo, cara, que era interessante trabalhar até ambas marcas, porque eu esperava a vitória do Brighton e esperava o gol do Luton Town, mas na verdade foi 4-0 Luton Town, cara, que louco, isso é futebol, eu amo futebol, cara, mesmo com o Red tem que ir, acontece, é planilhar e segue o jogo, tinha valor, beleza, mas não aconteceu. Enfim, cara, eu não concordo com essa odd do Brighton aqui, 1,70 e 67 não, cara. Tinha que estar 2, ainda mais enfrenta o Crystal Palace, que é famoso por complicar a vida dos grandes, tá?
Essa temporada não tá complicando tanto, porque perdeu do Arsenal, perdeu pro Liverpool, perdeu pro Chelsea, mas empatou com o Manchester City, beleza? Então, cara, de vez em quando ele complica a vida dos grandes, tá? Seguinte, pra esse jogo aqui, 2 cenários que eu espero. Gols, tá? Porque o Brighton tem que dar uma resposta pra torcida, não pode perder de 4-0 pra um time que tá no rebaixamento. O Brighton que fez uma excelente temporada passada, beleza? Então, tem que se expor. Então, tem a tendência de sair gols. E o segundo valor que eu vejo nesse jogo aqui é algo a favor do Crystal Palace. Cara, handicap mais 1, handicap mais 2, que por mais que o Brighton ganhe, cara, dependendo por um gol reembolsa, por 2 gols reembolsa, pode ser interessante a gente trabalhar nesse jogo aqui, que eu não vejo o Brighton goleando o Crystal Palace. Posso estar muito equivocado, mas, cara, essa odd aqui, sei lá. Terceiro jogo que eu quero trazer pra vocês, Newcastle contra o Luton, tá? O Luton tá ok? Tá complicando a vida de muita gente aqui. Seguinte, cara, provável vitória do Newcastle, tá? Só que a 1,40 eu não compro, beleza? Vamos lá, Newcastle que tá em 8º colocado nessa temporada e vinha de 4 derrotas consecutivas até ganhar do grande Aston Villa, cara, tá? Vindo uma temporada boa e conseguiu vencer do Aston Villa. Dentro da casa do Aston Villa, agora enfrenta o Total em casa, então é agora pra cravar que vai subir e vai tentar vaga nas competições europeias. Então, cara, é um jogo importante pra isso. Só que eu não exploraria o handicap menos 1, porque a vitória eu já não compro pré-live em 40, beleza? O handicap menos 1, nem pra colocar no bilhete. Como eu disse, o Luton Town ele cai, mas cai atirando, tá? Mercado a se explorar, ambas marcam, beleza? Volta a repetir, o Luton Town ele costuma fazer gols e o Newcastle vai amassar dentro de casa, beleza? Outro mercado, handicap menos 1, por que eu ficaria de fora? Por causa disso aqui, ó. Dos últimos 2 jogos, bateria o handicap menos 1. Mas dos últimos 10, olha quantas derrotas o Newcastle tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, beleza? Então isso, cara, me pega muito. Trabalhando dados e estatísticas, cara, é pra ficar de fora do handicap menos 1, beleza? Jogo que eu espero gols, tá? Provavelmente o Newcastle vai vencer, mas dados estatísticos, handicap menos 1 eu fico de fora e não colocaria a vitória do Newcastle no bilhete. Ambas marcam tem valor. Sheffield United contra Aston Villa, cara, aqui, cara, eu tô fechado com a vitória do Aston Villa, até porque vem de uma derrota agora, vencer esse jogo aqui, pra se manter na parte de cima da tabela, tá? Vem da derrota do Newcastle, empatou contra o Everton, então vem 2 partidas sem vencer, enfrenta fora de casa o lanterna da competição. Então eu tô fechado com a vitória do Aston Villa, simples, rápido pra passar rápido aqui os jogos, mas, cara, é um confronto, um time da parte de cima da tabela contra a parte de baixo da tabela e um time que precisa mostrar resultado. Então, cara, automaticamente fica um jogo aberto para gols e a vitória do favorito, que eu gosto muito de trabalhar. Stoke City contra Leicester, cara, da Championship, aqui saímos da Premier League indo pra Championship, ou seja, primeira divisão pra segunda divisão. Cara, pra quem tá olhando meu dedo aqui, eu machuquei meu dedo, beleza? Mas, provavelmente alguém vai perguntar, eu machuquei meu dedo, enfim, machuquei 2 dedos matando. Não vou contar não, que senão vocês vão rir, cara, não vou contar não, deixa pra lá, matando um mosquito, viado. Enfim, é o líder contra um time que tá brigando pra não cair, Leicester que tá fazendo uma baita temporada, vários jogos coloquei vitória do Leicester, vários jogos coloquei handicap menos 1 e às vezes o empate anula Leicester, enviei a entrada lá no grupo Telegram, é um dos clubes mais lucrativos desta temporada, pretendo comprar uma camisa do Leicester, cara, não tem como ficar de fora da vitória do Leicester, dá pra explorar até um handicap 0,0 menos meio, que se terminar empatado o jogo, reembolsa meio stake, vai estar no mal de 1,60, 1,70, tá bom? Pra ir mais safe, provavelmente eu farei essa entrada aí, beleza? Se essa odd subir mais um pouco, o empate anula Leicester, que tá numa fase sensacional, e o Leicester tá jogando de uma forma que não tá importando de estar de 10 pontos na frente do segundo colocado e praticamente já tá classificado para a Premier League da próxima temporada. Eles estão jogando para ganhar, para ganhar, para ganhar, para ganhar, e é isso. Tem a melhor defesa do campeonato e o melhor ataque. Então eu tô fechado com a vitória do Leicester, por mais que seja fora de casa. Bayern de Munique contra o Mönchengladbach, cara, seguinte, o odd 1,17 pro Bayern de Munique, concordo com a odd por causa do elenco, mas não concordo com a odd por causa da fase. Beleza, o Bayern de Munique venceu o último jogo de 3-2 do Augsburg, mas tomou 2 gols do Augsburg. O Bayern de Munique não costumava amassar e ganhar de goleada. E não tá acontecendo. Ganhou de apenas 1-0 do Union Berlin, que tá numa péssima fase. Perdeu do Werder Bremen jogando em casa. Então, cara, a princípio, talvez buscar um back favorito no trading, ao vivo, tá? Jogo eu espero gol, só que geralmente a odd está amassada pré-live, olha só, o over 1,5, 1,08, o over 2,5, 1,26, irmão. 1,26, fico de fora, tá bom? Jogo totalmente para o live, tá? Para o ao vivo. Darmstadt contra o Leverkusen dá para explorar o mercado de handicap menos 1, Leverkusen que tem hoje
o segundo melhor ataque da competição, fez 50 gols em 19 jogos, uma média de fazer quase 3 gols por partida e de tomar 14, uma média de menos de um gol por jogo, cara. Então tô fechado com o handicap -1 do Leverkusen, pode ser interessante pra gente trabalhar. Enfrento o lanterna do campeonato, tá bom? Tem tudo pra vencer e mostrar um futebol bacana, mesmo jogando fora de casa, beleza? Tô fechado com o Leverkusen aqui. Frosinone contra o Milan, cara. Dá pra gente explorar a vitória do Milan, mas jogando fora de casa, cara, um pezinho atrás. Todos os jogos, cara, eu gosto de trazer essas análises. Quando eu coloco um pezinho atrás, eu não sei se eu vou fazer essa operação. Igual do Bayer Leverkusen. É bem provável, se tiver odd, eu vou trabalhar o handicap -1 Leverkusen. Cara, o Leicester, provavelmente eu vou trabalhar algo a favor do Leicester. Gols, a vitória seca, o handicap 0,0 -meio. Às vezes eu faço até todas essas entradas que eu falei ao mesmo tempo, beleza? Mando uma ou outra lá no grupo Telegram. Então é isso, cara, é um conglomerado de coisas. Aqui eu gosto muito de trabalhar o favorito. Então, cara, provavelmente eu trabalharei a vitória do Milan se tiver uma escalação legal, se eu concordar com a escalação, se eu gostar e tudo mais. O Milan, que é o terceiro colocado, tá fazendo uma bela campanha, 46 pontos, tá aí ainda acreditando na disputa do título, que tá ficando entre a Inter e a Juventus, estão disputando lá na parte de cima da tabela, e enfrenta o Frosinone, que tá na meio baixo da tabela. 13º colocado, de 22 jogos, venceu apenas 6. É uma diferença de elenco gritante, só que por jogar fora de casa, cara, um pezinho atrás, tá bom? Principalmente porque o Milan, apesar de ter a terceira melhor campanha fora de casa, venceu apenas metade dos jogos fora de casa. Então, calma, beleza? Em 60 venceu metade dos jogos, será que tem valor? Beleza? Então, calma. Vamos esperar a escalação para ver o que a gente pode explorar. Ajax contra o PSV. Cara, rápido, vamos lá. Pela fase momentânea, Ajax, beleza? Mas pela temporada, PSV. Beleza? Vamos trazer esses dados aqui. O PSV, que é o líder do campeonato, 19 jogos, venceu 18 e empatou 1, tá bom? Só que por que eu tô falando pela fase? O Ajax, cara, tá vindo com tudo. O Ajax estava na zona do rebaixamento, cara. Vem de 5 jogos sem perder consecutivos, tá? Na sede, nada melhor do que comprovar que melhorou na tabela, que vai ainda buscar vagas em competições europeias, do que ganhando de um de seus maiores rivais dentro da Holanda, entendeu? Então, pela fase, talvez trabalhar algo a favor do Ajax. Só que pela temporada, é o PSV, não tem nenhuma derrota, fez 62 gols, cara. É uma média de mais de 3 gols por partida. Beleza? Chegando a perto de 4 gols por partida e tomou 8. É menos que meio gol por jogo. Então é uma fase sensacional. Só que o que eu notei, principalmente nesse empate aqui de 1-1 contra o Threat, cara, e até contra o Almeida City e tudo mais, eu vi uma preguiça do PSV. Tipo assim, o título já é meu, tô tranquilo, vou estar aqui tocar a bola, entendeu? Só que isso pode causar um fogo na partida por ser clássico. Entendeu? Então pode ser que o PSV, se o PSV jogar futebol aqui, cara, é um empate anula o PSV, beleza? Então, eu recomendo 100% pro live também, tá bom? Trabalhar gols é interessante, só que as odds no Ajax contra o PSV vão estar amassadas pela live. É trabalhar gols no ao vivo. Over limite HT, over limite FT, enfim, alguma possível remontada, entendeu? É um jogo interessante para se trabalhar, mas do ao vivo. Famalicão contra o Sporting, vitória do Sporting que é líder do campeonato português, tá? Está aí com os 49 pontos. Qualquer tropeço dá de bandeja o título pro adversário. Turco, português, cara, são campeonatos que os grandes da liga, cara, eles ganham a grande maioria dos jogos. Você pode ver aqui, ó, o Sport vem de 5 vitórias consecutivas e o Benfica vem de 5 vitórias consecutivas e o Porto vem de 5 jogos sem perder. Então, são os 3 grandes lá de Portugal. Então, cara, são times que geralmente ganham, tanto casa quanto fora de casa, são super favoritos, beleza? Dá pra explorar o handicap -1, tem uma média de tomar um gol por jogo e de fazer 2, quase 3 gols por partida, é isso mesmo. E, cara, aqui é vencer ou vencer, beleza? Qualquer tropeço o Benfica passa, qualquer tropeço o Porto chega a 47 pontos e fica a 2 pontos do Sporting, entendeu? Então aqui é vencer ou vencer pro Sport, tá? Então tô fechado com a vitória do Sport, não a 1,40, vamos colocar 1,40 colocar num bilhete, tá bom? Talvez colocar vitória do Sporting e 2 gols na partida, o bilhete já vai para 1,60, 1,70, tá bom? Pode ser interessante. Ou esperar essa odd valorizar no live, pegar a vitória do Sport no live. Quem sabe o Famalicão sai na frente, a gente consegue uma remontada a favor do Sport. Ou a gente no live, cara, a gente consegue pegar, acaba o primeiro tempo 0-0, a gente consegue pegar uns 70, 80 essa odd pro Sport vencer. Pode ser interessante também, tá bom? Então, vitória do Sport, talvez explorar o handicap -1 e gols. Saindo do Sport, indo pra Porto, cara, Porto que joga em casa enfrenta o Rio Ave, também mesma coisa, tá? Provável vitória do Porto, aqui é vencer ou vencer. Se ele quer estar na disputa do título, tem que vencer um time que está na zona da degola,
tá? Tá na zona da degola. Então, é um adversário muito acessível que de 19 jogos venceu apenas 3. Então, possível vitória do Porto, cara. Um bilhete interessante. Vitória do Sport e vitória do Porto. Provavelmente as duas equipes vão ganhar. Vitória do Sport, over 1,5. Vitória do Porto, over 1,5, cara. Vai pagar acima de 2. Beleza? Então pode ser interessante a gente explorar esse mercado aí. No mais, esperar o ao vivo, essa odd valorizar, explorar o handicap -1 também. Essas equipes geralmente ganham por 2 gols de diferença, só que o handicap -1 do Porto eu vou passar. Por quê? Qual dado estatístico? Não tem uma média de fazer 2 gols por partida. Então, um time que não tem uma média de fazer 2 gols por partida, cara, eu ficar naquilo, é um time muito pequeno, vai golear. Não sei. Talvez ganhe de 1-0, talvez até empate a partida e tropece. Beleza? Então, pezinho no chão. Aberdeen contra Celtic, cara. O Celtic que me deu alguns prejuízos no handicap -1 no início da temporada, cara. Agora engata uma sequência de 5 vitórias consecutivas. Está a 5 pontos na frente do seu maior rival, que é o Rangers, só que o Rangers tem um jogo a menos e pode diminuir essa distância para 2 pontos, tá? Porque vai para 55, isso aí. Se vencer, vai para 55 e fica 2 pontos de diferença. Dá para explorar também gols nessa partida aqui, vitória do Celtic no bilhete. Enfim, jogo interessante para a gente trabalhar também. Saindo da Escócia, indo para a Espanha, Alavés e o Barcelona, cara. Ambas marcam, será? Cara, tá sendo lucrativo no total, ambas marcam e o Barcelona, Lucas marcam, ambas marcam. Só que no último jogo deu red. Seguimos, vai. O Alavés, cara, tá em 11º colocado. Cara, provável vitória do Barcelona, mas você vai confiar? Você vai confiar? Eu não vou confiar, cara. Eu passo. Barcelona que não tá fazendo uma temporada legal. O Xavi falou que vai sair no final da temporada. Não sei como é que os jogadores receberam isso, cara. Porque, pô, uma coisa é o Klopp do Liverpool falar que vai sair da temporada. Mas olha a temporada que ele tá fazendo. É uma puta temporada. Os jogadores querem comprar, não vão, vai sair com o título. Agora o Xavi, numa fase péssima, falar que vai sair do Barcelona. Cara, a fase já tá ruim, o treinador ainda fala que vai sair no final da temporada. Sei lá. Enfim, cara, 4º colocado, muito mais time, mas não tá um futebol confiável. Eu iria aqui, se fosse pra fazer alguma coisa nesse jogo aqui, João, uma opção, você tem que fazer alguma coisa nesse jogo aqui. 2 gols, ambas marcam. Mercado que eu exploraria. Girona contra o Real Sociedade, talvez colocaria empate anula Girona novamente, só que agora enfrenta um time pedreira, só que o Girona, cara, principalmente jogando em casa, olha só, é o 3º melhor mandante com apenas uma derrota, tá? O Real Sociedade fora de casa é o 4º melhor visitante. Jogo complicado, jogo que eu espero pelo menos 2 gols, tá? Talvez trabalharei o empate anula Girona se tiver uma odd de 1,60, tá? Porque pela fase, tá? Mas é um jogo complicado. A Real Sociedade é um time enjoado. 6º colocado, precisa vencer. E o Girona perdeu a liderança para o Real Madrid, tá? Então, cara, sei lá. Algo a favor do Girona, tá? 2 gols pelo menos a partida, 3, cara, porque o Girona tem o melhor ataque da competição com 52 gols e tem uma das melhores defesas com 25 gols tomados, tá? Enquanto a Real Sociedade, que tem um dos ataques até legais, faz 1 gol por jogo e de tomar menos que 1. Jogo interessante pra gente trabalhar no ao vivo, talvez o empate anula Girona e 2 gols eu espero nessa partida. Antalyaspor contra o Fenerbahçe, vitória do Fenerbahçe, a odd 1,55 em 60, comprarei, tá? Primeiro colocado, 60 pontos, é Liga Turca, como eu comentei. Portugal, qualquer tropeço é dar de bandeja o título pro adversário. Então, enfrenta o adversário enjoado, que é o 6º colocado, só que é de prateleira diferente. Fenerbahçe lá em cima, Antalyaspor ali embaixo, tá? Vitória do Fenerbahçe, espero gols também. O Fenerbahçe tem uma média de fazer quase 3 gols por partida, tá? E o Antalyaspor, cara, toma 1 gol por jogo e faz 1 gol por jogo. Então, é a média de 2 gols por partida, beleza? Cara, espero vitória do Fenerbahçe, espero gols também. Para finalizar, a última análise desse vídeo gigantesco desse sabadão, cara. Botafogo contra Nova Iguaçu, vitória do Botafogo, cara. Com o adversário enjoado. Porém, a 1,50 eu não compro. Carioca, tô fora, pô. Você é louco. É o 3º colocado, 10 pontos. Nova Iguaçu tá na frente do Flamengo, tá na frente de Vasco, tá na frente de todo mundo, pô. Você é louco, 1,50. O valor aqui tá no Nova Iguaçu, pô. Handicap mais 2 pro Nova Iguaçu. Beleza? 1,80 Botafogo pré-live. Aí eu compro. 80%. Relação de 10 jogos que o Botafogo joga contra o Nova Iguaçu, cara, pelo menos uns 7 ele vence. Tá? Então, aí fica legal. 1,80. Agora, 1,50, passo. Para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto, top de linha, cara, bilhete pronto que tá na fase legal, estamos batendo direto, estamos cravando direto o bilhete pronto, graças a Deus. Vamos para cima, cara, bilhete de odd 1,84 é uma tripla para esse sabadão, tá bom?
Primeiro jogo, Girona contra o Real Sociedade, over 1,5, tá? Sair 2 ou mais gols na partida. Segundo jogo, Ajax contra o PSV, over 1,5, sair 2 gols ou mais na partida. Terceiro jogo, Genk contra o União Saint-Gilloise, over 1,5, também sair 2 gols ou mais na partida, tá bom? O bilhete tem uma total de 1,84 de odd. Cara, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e valeu!